É. Vamos ver, ué. Se a gente for, se você quiser ir com a gente. Eu vou confirmar com ela, porque ano passado ela não foi. Só que ela dá muito longe, já tá no terceiro lote, já tá mais caro. É, tinha que incentivar mais o pessoal, né, pra ir. Se ela já tivesse falado, já teria comprado o primeiro, que é mais barato. Né? É, o primeiro lote já saiu, né? Já tá no terceiro. É. Vamos ver, vamos orar, né? Botar isso diante do Senhor. Se for da vontade do Senhor, a gente vai, amém? Vamos ver. Às vezes Sozinha quem. não vou, não. Não, sozinha não. Sozinha não. Eu fui para Ainda São não. Paulo para um congresso. Eu estava na frente de um hotel assim, e eu vi um cara me olhando. Aí eu olhei assim para o Beto, para o Beto prestar atenção que o cara estava me olhando, e o Beto deu sinal que estava vendo. Aí nisso ele era policial e ele ficava ali por causa do hotel para trazer segurança para os hóspedes. E ele falou: você só não foi assaltada ainda porque eu tô aqui do seu lado e eu tô armado. Você acredita? É. E eu não tinha essa Mas, percepção de mas São assim, Paulo. Belo Horizonte também, quando eu ia, também não é fácil, não. É isso, é A só gente está fazer indo para até Belo vai direto. Horizonte agora, com a equipe lá da igreja. É muito Eu morador não de rua, ia, eu cara. contei É para muito vocês, morador né? de rua. Ontem eu dei um passo de fé, gente. Tu vai no É, Voa? não, no Voa não. Eu vou no congresso da Batista, Ah, da, né? Mas Que nunca fala, fui em São Paulo, não. não, né? Não, Nunca no fui em São Voa Paulo. ainda não. Lá em Belo Quem Horizonte. sabe no Voa, Saudade de depois lá. dessa eu vou no Voa. Vamos ver. o problema do Voa, falei com as meninas, elas me chamaram. O problema não é nem o valor, que o valor dele em si não é muito caro, não. O problema é ficar 5 dias fora. É muito É. tempo, né? É uma semana fora de casa. Esse de Belo A Horizonte a gente gente ia na vai numa quarta e voltava no quarta. domingo. Que bom. Mas também, se a gente não conseguir fazer isso, dar um passo e fazer, Pri, a gente se amarra muito, a gente não. Porque esses congressos, eles levam a gente para um nível mais profundo, né, Pri, ou Fabrícia? Não, sim, eu Muito até bom. acredito, eu queria muito ir, né? Eu estava muito animada. A Lucy tinha visto lá não sei se era pousada ou o que é, no Voa. Não ia ficar caro o Voa esse ano, não, né? É. Só que aí Mas eu você falei, iria sair que dia? Numa quarta-feira também? não ia sair numa terça-feira. Hum, Não, acho que tinha que sair na segunda, porque ele é terça, quarta, quinta. Eu não sei os dias, eu sei que ficava uma semana lá. Eu acho que era na terça-feira que tem que sair, que a Sil vai sair. Elas vão terça-feira e depois acho que volta só no domingo. Aí eu falei, é, eu, gente, é muito tempo. o Voa eu tô querendo muito ir, mas eu ainda não. Eu já vou primeiro no Belo Horizonte, que faz parte também, o pastor lá, Paulo Manzoni, ele apoia muito a nossa igreja. Aí o pastor dá maior incentivo. Aí se eu fosse não ir nesse, ir no Voa, de repente ia ficar chato, né? Porque o pastor, porque para gente que faz parte da liderança, esse congresso é muito importante, porque ele fala sobre imersão em células, né? E a nossa igreja é uma igreja em células. É. Aí eu vou. Aí na realidade, eu falei que não ia ontem com a Alê, só que ela foi falar com o pastor e Deus usou o pastor para falar comigo, que ele não iria abrir mão. Ele falou, Fabiana, não abrir mão. E Aí, o quer dizer, diante dessa posição, eu me posicionei com um passo de fé e abri mão do laboratório, que é tão desafiador, que a Fabrícia sabe. E eu estou vivendo um momento que eu estou tendo. Ontem eu trabalhei de 6 da manhã até. Ou 7 da manhã até 8h30 da noite eu fiquei no laboratório. E não dei conta. é, Não dei conta. o voo é muito em cima desse evento em Belo Horizonte. O voo vai ser quando? O voo Setembro, né? é setembro. Acho que agora é em junho, é junho ou julho que vocês vão para Belo Horizonte, não é? Não, semana que vem. É, daqui 2 semanas. É junho. Não, é finalzinho de junho, dia 25, dia do E aniversário do Bruno, inclusive. aí fica muito um em cima do outro. Vamos ver. Eu não perdi a esperança de ir, não. Vou conversar com as meninas. Vamos orar? Vamos.
consagrar esse momento ao Senhor, tá, Emily? A gente faz Tá assim, a bom. gente ora e consagra e depois a gente lê, tá bom? Uhum. Amém. A Késia não entrou, né? Eu falei com ela não entrou não, né? Não, ainda não. Vamos orar então. Pai, nós queremos, Jesus, te agradecer por essa manhã, te agradecer, ó Deus, pela tua mão, te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, que nos ajuda, Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso guia, e nós queremos te apresentar esse dia diante do Senhor, consagrar o Senhor, reconhecer que não somos nada sem o Senhor, que precisamos, ó Deus, da tua bênção, da tua direção, da cobertura, ó Deus, do teu sangue sobre nós. Dirija, Senhor, tudo que fizermos, Senhor, que seja para glória e louvor do teu nome. Agora, Deus, que vamos ler a tua palavra, que ela venha como luz para a gente. Traz, Senhor, o que está no teu coração para nós, que possamos discernir a voz do Senhor. Ó Deus, que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Toma, Deus, a nossa mente cativa ao Senhor, para que possamos entender os teus segredos. Nós oramos e te agradecemos tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. Conseguiu gravar, Pri? Eu já estou gravando. Amém, amém. Então, hoje é Romanos 3, né? Quer começar a ler um pouquinho para a gente, Fabrícia? Fabrícia? Escutou? Vamos lá. Eu tava colocando o som de novo, porque eu tirei que meu marido tá dormindo. Aí tu me faz. Pra eu levantar, de repente eles vão fazer barulho. Tá. É o 3, né? Isso. É o 3? Isso. É o 3, isso. Qual é, então, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não acreditaram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo o ser humano mentiroso, como está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venhas vencer por fores julgados. Vai até qual? Pode continuar? Amém. Se quiser, eu continuo um pouquinho. Aqui esse é pequenininho, vou continuar então. E se na nossa injustiça for... Alguém entrou, né? Entrou. Eu só não consigo ver quem é. Késia. É. Oi, Késia, bom dia. Seja bem-vinda. Tudo bem? Já oramos, tá? Tá gravadinho, depois a gente vai colocar no grupo. Estamos lendo Romanos 3. Aí a Fabrícia já leu, agora eu vou ler o versículo 5, tá? E se nossa injustiça, por causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Aí na minha Bíblia está entre parênteses, falo como homem. De maneira nenhuma, do outro modo, como julgarás Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? Façamos males para que venha bem? A condenação desses é justa? Se quiser dar sequência, Priya. Tá. O meu fala aqui, não sei se tem isso na Bíblia de vocês, que todos os homens estão debaixo do pecado. Isso, todos os homens na condição de pecadores. Que se cumprir, temos nos qual qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem sequer, não há
não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviam, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem faça sequer a garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos teus lábios. A boca eles têm cheia de maldade e de amargura. São os pés velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos teus olhos. O judeu não constitui a exceção. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, vistos que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei venha o pleno conhecimento do pecado, a justificação pela fé em Cristo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos, aí está entre aspas aqui, e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na tolerância debaixo impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo, onde, pois, a joctância, a joctância, foi de todo excluída porque lei de obras, não pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente da obra da lei de Deus, da lei. E porventura Deus somente dos judeus? Não é também o Deus dos gentios? Sim, ele é o Deus dos gentios, visto o que Deus é um só, o qual justificará por fé e o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Amém. Amém. Só um minutinho que eu já comento, que eu só tenho que ver se meu filho levantou. Só um segundinho. Vai lá, Ravi. Levanta correndo. Dormiu mais que a cama, não levantou. Agora que meu marido falou. Desculpa, gente. Bom, essa passagem, ela me faz lembrar do sacrifício, né, de Jesus, que não teve um justo somente sequer, né? Ali no 10, fala, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, né? Quando a humanidade pecou, né? Adão e Eva pecou, a Bíblia diz que Deus enviou o seu filho, né? Para morrer por nós, para ser o nosso
o nosso Salvador, né? Porque quando Adão e Eva pecou, ele entregou na mão de Satanás é, a vida, a nossa vida. O diabo ele teve poder sobre a humanidade com o pecado, né? Houve uma legalidade. Então, só um poderia fazer esse resgate da humanidade. Somente um santo. Tanto é que a Bíblia diz que o Senhor olhou, não tinha um sequer que poderia morrer pela humanidade. Somente Jesus, o seu filho, que veio através da Virgem Maria e nasceu, né? E por isso que a gente sabe que só existe um intermediador entre Deus e o homem. Por isso que a gente fala, quando a gente ora, a gente termina de orar, a gente fala no nome de Jesus, porque ele é o nosso intercessor, né, entre Deus e o homem. E a Bíblia também relata que quando Jesus morreu, ele foi ao inferno, tirou da mão do diabo a chave da morte, porque o Senhor nos resgatou com preço de sangue. E ele pregou, a Bíblia diz que ele pregou os cativos que estavam lá, né? Para eles se arrependerem e se converter ao Senhor também. Então, Deus é um Deus de justiça, né? É um Deus que ele faz infinitamente mais, né? Ele é o justo juiz. Por isso que cada um vai ser julgado, né, mediante ao seu conhecimento. Por isso que a Bíblia diz, quanto mais a gente conhece, maior é a nossa responsabilidade, né? E bom conhecer, né? Que glória conhecer, porque a gente conhece os mistérios do Senhor. Por isso que a Bíblia está aí para ser revelada para a gente prosseguir e conhecer o Senhor, tá? Eu vou ler algumas coisas aqui que fala. Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar, Pri? Não, por enquanto não. Não? E vocês tiveram essa impressão também, né? Que fala aqui, né? Sobre isso, sobre a justificação em Cristo, né? Agora eu vou ler o que a Bíblia o autor dessa Bíblia, ele faz alguns comentários. Ele fala, todos estão debaixo do pecado. Paulo demonstrou que todo mundo, ou seja, gentil ou judeus, é escravo do pecado. Ele explica o porquê disto, ensina que todo ser humano tem uma natureza pecaminosa, que instiga o pecado e o mal. Disso resulta que todos são culpados e estão sob a condenação divina. A solução de Deus para essa situação trágica é oferecer perdão, ajuda, graça, justiça e salvação a todos, mediante a redenção a Cristo Jesus. É o que eu acabei de falar, né? Aí no 3:10 diz, não há um justo. Este versículo expressa o exato conceito da natureza humana. Todas as pessoas no seu estado natural são pecadoras. A totalidade do seu ser é afetada negativamente pelo pecado, sendo também propensa a conformar-se com o mundo. Quanto ao diabo, quanto à natureza pecaminosa, todos são culpados e desviaram-se do caminho da piedade para o caminho do egoísmo. Aí em 3:18, que fala que não há temor de Deus neles, porque a humanidade continua em tão deplorável condições, porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Se tivesse temor de Deus, teriam buscado a reconciliação e a paz com Deus. Pelo temor do Senhor, o homem se desvia do mal. Em 3:21 fala da justiça de Deus, né? Aqui fala, mas agora manifestou sem lei a justiça de Deus, tem o testemunho das leis dos profetas. Aqui fala, esta expressão refere-se a uma ação redentora de Deus na esfera do pecado da humanidade, mediante a qual ele, dentro das normas da sua justiça, leva-nos a um relacionamento correto com ele, mesmo que nos liberta do poder do mal.
A operação da salvação é a manifestação da justiça. São essencialmente a mesma coisa. Essa revelação da justiça de Deus no Evangelho não é algo que ocorreu somente no passado, como o poder de Deus para a salvação. Quem acompanha o crente, ele se mantém nova e suficiente. Essa justiça de Deus é a nossa mediante fé em Jesus Cristo, que nos traz a transformação pela palavra e pela vida e comunhão com o Senhor. Fé em Jesus Cristo. Vemos aqui em 3:22 ele fala: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Aí ele fala: vamos aqui que Jesus Cristo é o real objeto da nossa fé. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é a única, olha o que a gente falou, que ele é o único caminho, né, que a Bíblia fala. É a única condição que Deus requer do pecador para a sua salvação. Amém? Justificação gratuitamente pela redenção. No 3:24 ele fala sobre isso, sobre a redenção em Cristo Jesus. Este versículo contém duas das palavras que Paulo mais usava para expressar a salvação: justificação e redenção. Aí ele bota alguns estudos aqui dessa Bíblia para seguir. No 3:25 ele fala sobre seu sangue. Enfatiza várias verdades no tocante à morte de Cristo em pró à humanidade. Foi um sacrifício oferecida do seu sangue a sua vida. Foi vicária. Ele morreu não para seu próprio bem, mas para o bem dos outros. Foi substituinte. Cristo padeceu a morte com a penalidade dos nossos pecados, como nosso substituto. Foi propiciatório. A morte de Cristo em prol dos pecadores satisfaz a lei justa de Deus, bem como a ordem moral divina. A morte de Cristo removeu a ira de Deus contra o pecador arrependido. A integridade de Deus exigia que o pecado fosse castigado e que fosse feita propiação junto a ele, em nosso favor. Pela propiação do sangue de Cristo, a santidade de Deus permaneceu imaculada a ele. Pode manifestar com toda justiça. A sua graça e amor e salvação deve ser enfatizada que o próprio Deus propôs Cristo para a nossa propiação. Ele não precisava ser persuadido e demonstrar misericórdia e amor, pois Deus estava em Cristo reconciliado consigo o mundo. Foi expiatória, um sacrifício para fazer expiação ou reparação pelo pecado. Como expiação, o sacrifício visa remir a culpa. Pela morte de Cristo, porém, foram anulados a culpa, o poder do pecado, que fazem separação entre Deus e o crente. É o que eu acabei de falar anteriormente, né? Que faz separação entre Deus e o crente. Foi eficaz a morte expiatória de Cristo. Tem sido o poder de produzir efeito cabal, necessário da redenção, quanto está a busca pela fé. Foi vitoriosa na cruz. Cristo triunfou na sua luta contra o poder do pecado, de Satanás e de suas hostes demoníacas, que mantinham o ser humano no cativeiro. Sua morte foi a vitória. Iniciou sobre o inimigo espiritual de Deus e dos homens. Assim sendo, a morte de Cristo é redentora, dando a sua própria vida como resgate. Ele nos libertou do inimigo que mantinha uma raça humana à escravidão, o pecado e a morte, e Satanás, e nos libertou para servir a Deus. Todos os benefícios da morte sacrificial de Cristo, mencionado supra, pertence em potencial todo ser humano, mas torna-se realidade somente para aquele que pela fé aceita Cristo e o seu sacrifício redentor no lugar dele, né? Porque a Bíblia diz que quando a gente aceita o Senhor, a nossa mente ela é transformada. A Bíblia diz que a gente sai de um estado
e vai para o outro. A Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, o Espírito de Deus, ele vem habitar dentro de nós. E o que convence o homem do pecado é o Espírito de Deus. Basta a gente confessar, porque há poder quando a gente confessa Jesus. Ele é o nosso Salvador. A gente dá propriedade para, naquele grande dia, a gente encontrar com o nosso Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa o Senhor perante os homens, naquele grande dia, o Senhor o confessará. Né? O Senhor vai apresentar, o Senhor vai falar assim para a gente: vinde benditos do meu Pai, vinde. Jesus vai falar: vinde benditos. A lei. A salvação em Cristo não significa que a lei perdeu o seu valor. Na realidade, a justificação pela fé confirma a lei, quando seu propósito e função original, mediante sua reconciliação com Deus, a obra regeneradora do Espírito Santo, o crente é capacitado a honrar e obedecer à lei moral de Deus. Amém. Vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de completar? Ontem eu tava até falando com a Lisete sobre isso, né? Sobre a gente, o que livra a gente, né? Que a gente pode ser pecador, mas o que faz a gente ser. A gente estava até falando sobre isso ontem, sobre Deus não lembrar mais dos nossos pecados, desde que a gente reconheça, né, Cristo como nosso Salvador e que a gente se arrependa daquele pecado. E aí a gente estava falando com a Lisete sobre a questão da salvação, né? Muitas das vezes as pessoas elas acham que não são dignas da salvação. Elas não são dignas por causa dos às vezes a pessoa fala assim, pô, mas eu levei a vida toda em pecado, e aqui Paulo ele fala, né, que mesmo que ele fala muito aqui sobre os pecadores a partir do 9, né, a condição de todos os pecadores, tanto os gentios quanto os judeus. E ele fala que para Deus não tem essa diferença, né? A partir do momento que ele entregou Cristo para a gente, né? Que ele entregou Cristo na mão dos judeus, ele livrou todos nós dos pecados, né? Através da graça de Jesus Cristo, Da graça. tem tido a misericórdia de Deus, né? E como a Fabrícia estava falando ontem, né? A gente leu, né, sobre os fariseus, né? Que eles se achavam tão importantes. Hoje em dia a gente encontra tanta gente assim, né? Que eles se acham tão importantes, eles acham que a fé deles é tão importante que eles acabam pecando, né? E muitas das vezes a gente vê pessoas ali, eu mesma, eu conheço algumas pessoas que eu falo assim, gente, mas Deus não trabalha na vida dessa pessoa, porque, tipo assim, a pessoa tá o dia inteiro na igreja, a pessoa fica a semana toda na igreja, e a pessoa e faz isso, e faz aquilo, não sei o que na igreja, e a vida dela, você não vê prosperidade na vida dela, né? Você não vê ela tendo uma vida próspera, não só financeiramente, mas como de saúde, na questão familiar. E assim, às vezes aquela pessoa, ela só é religiosa, né, Fabi? Ela não é temente a Deus, ela não crê em Deus, ou então, às vezes, ela se acha tanto na fé dela, que a fé dela esfriou. Ela não tem mais fé, né? Ela só se O que transforma a gente é Jesus, né? O reconhecimento do Senhor em todas as áreas da nossa vida. E a gente percebe que a gente já está uma grande caminhada com o Senhor, né? E muitas das vezes a gente está na igreja, a gente é confrontado com os nossos pecados, né? Para a gente se arrepender. Não que a gente viva no pecado, porque o crente ele não vive praticando o pecado, na prática do pecado, mas não quer dizer que a gente não peca. A gente peca. E quem traz o arrependimento para a nossa vida é o Espírito Santo que convence a gente do pecado. Mas basta a gente reconhecer, né? Se você tiver um coração com altivez, você não vai conseguir ouvir
a voz do Senhor. A gente vai bloquear isso. E a nossa oração é essa, para o Senhor nos dar humildade, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, né? Porque a Bíblia diz, Pri, aquele que está de pé cuida para que não caia. A gente vê tantos líderes, o pastor Hélio, nesse dia mesmo, estava falando do Caio Fábio, né, Fabrícia? Um homem de Deus, e ele se perdeu. A gente vê aquele cantor, aquele Fabrício que uma vez a gente foi na exposição, que ele foi uma benção, hoje ele está afastado, ele está até Kleber Kleber Lucas. Lucas. Kleber Lucas. Da Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu acho que uma arma do diabo fazer o ser humano cair é a gente querer glória, né? Quando você começa a se perder nisso, começa a falar, eu fiz, eu não sei o que, nananã, é, é preocupante. A gente tem que tomar cuidado, que isso pode ser um passo para a queda. Então, por isso que a gente sempre tem que falar toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor, para a gente não se perder e não deixar o inimigo roubar a glória do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, ele é um Deus zeloso, ele não divide a glória dele, né? Então, o Senhor não vai permitir isso, e o Senhor vai te abater, né? A gente que é filho do Senhor, filho, né, como diz a palavra, que o Senhor corrige aqueles que ele ama. Então, tomara, né, que a gente sempre tenha esse coração rendido ao Senhor, que a gente não venha se perder na caminhada, mas pelo contrário, que a gente venha se mergulhar mais e mais no Senhor, né, reconhecendo Ele como o único Senhor e Salvador, né, que ontem mesmo ainda conversava com o pastor, né, dessa nossa, que eu cheguei a passar para ele, né, a gente está fazendo estudo, ele falou, não, Fabiana, continua porque eu conheço o teu coração. Glória a Deus por isso, né? Sabe que a gente não está fazendo para glória, a gente está fazendo para a gente crescer, prosseguir em conhecer o Senhor, né? Então, amém. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse dia, consagrando ao Senhor. Eu quero orar, porque eu queria orar também pela Bia, né? A Bia está com alguns desafios. Vamos clamar a Deus por ela, né? E quem a Carol não está aqui com a gente. Está faltando mais quem? Só a Bia e a Carol. A Bia, a Carol e a Fernanda. E a Fernanda, vamos orar por A ela. Fernanda, durante a semana, é mais difícil para ela, né? É mais difícil. Ontem ela conseguiu assistir, ficou gravadinho, né? Glória a Deus. Ô, Emily, Késia, se vocês tiverem alguma questão, se vocês quiserem colocar no grupo para a gente estar orando, vocês podem colocar, tá? Eu sou Fabiana, eu sou intercessora da igreja, a Pri também é da igreja, a Fabrícia também uma mulher de Deus. A gente vai estar unidas em oração. E eu creio que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Eu creio que o Senhor, ele muda histórias através do nosso compromisso com ele, o nosso compromisso de oração. Eu quero dizer aqui que eu orei 23 anos para o meu marido se render a Jesus e o meu marido se converteu. Né? O Senhor mudou o coração dele, mudou a vida dele, e o Senhor está fazendo uma grande obra na minha casa. O nosso Deus é fiel, ele faz infinitamente mais, e ele responde oração sim. Se a sua oração ainda não foi respondida, porque você está no tempo de Deus, mas o nosso Deus é um Deus que responde, tá? Amém. Amém. Eu vou orar então, tá? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra. Senhor, aprendemos um pouco sobre a redenção, sobre que Jesus, ele que morreu por nós, é o único caminho. Senhor, que o Senhor venha trazer essa clareza cada dia mais e mais, Deus, no nosso coração. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Não nos deixa, Senhor, se perder. Oh, Deus, a gente vê no decorrer da história tantos homens que buscavam o Senhor, uns caíram, né, com um pecado de sexualidade, outros com ego. Senhor, tem misericórdia de nós, nos livra. A tua palavra diz, fala, se o Senhor não guardar, em vão trabalha o sentinela. Deus, eu creio isso em todas as áreas na minha vida, que é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos ajuda a guardar o nosso coração. E queremos reconhecer que somos dependentes do Senhor. Ah, Deus, dependemos do Senhor. Como
carecemos, Senhor, da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida de intimidade, uma vida que vai agradar ao Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, perdoa quantas vezes a gente fala alguma coisa, fala que o Senhor fez isso, falando da gente. E, Senhor, e nós não queremos nenhuma glória para a gente. E se houve alguma interpretação errada, que o Senhor tire tudo, Deus, que não é do Senhor também. Em nome de Jesus, não deixa o inimigo se aproveitar de nenhuma fala nossa, que possamos fazer e queremos fazer tudo, Jesus, para a tua glória, para que o teu nome seja engrandecido. Estamos aqui não por nós mesmos, se o Senhor não estiver presente, não há prazer nisso, porque é o Senhor que tem poder durante o dia de transformar a nossa vida. O Senhor que tem poder de trazer a realidade do céu para a gente. O Senhor é aquele que aviva a nossa fé, que restaura, Senhor, tudo que precisa ser restaurado. E essa manhã, Senhor, eu te peço pela nossa comunhão. Ah, Senhor, venha nos fortalecer no Senhor. Ó Deus, que venhamos a enxergar além as coisas que o Senhor tem para gente, que possamos avançar não somente não com a nossa força, Senhor, mas com a força do Senhor. Ó Deus, a tua palavra nos garante que quando estamos fracos é que somos fortes, porque nesse momento a gente reconhece o Senhor, que possamos viver assim, Senhor, como os fracos, mas reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos. Nos ajuda, Senhor. Precisamos do Senhor e te pedimos, age em nós, Espírito Santo. Tem misericórdia de nós. Ah, Senhor, se o inimigo estiver tramando alguma coisa contra a nossa vida, que o Senhor possa vir com a revelação para nós. Nos mostra, Senhor. Nos antecipa, Senhor. Nos revela os segredos do Senhor. No nome de Jesus. Pai, quero orar pela Bia, pelos desafios dela. Quero te pedir, Deus, que o Senhor vá ao encontro dela, que o Senhor dê estratégia para ela. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, dê a liderança para ela. Senhor, ela vai ser apresentada no domingo. Ah, Jesus, que coisa boa. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez e vai fazer ainda na vida dela. Toma nas tuas mãos. Senhor, queremos apresentar a Fernanda. Deus, eu oro para que o Senhor venha fortalecer os passos dela no Senhor. Oh Deus, que a Fernanda venha crescer e prosseguir em te conhecer. Ah, Deus, que a tua voz seja tremenda, cada dia mais e mais na vida dela, que ela tenha um coração sensível, Senhor, ao Senhor. Guarda ela em todos os caminhos dela, abençoa a casa dela, fortalece ela na tua presença, Pai, no nome de Jesus. A Carol, que não está aqui com a gente, Deus abençoa a Carol, abençoa os negócios dela, do Lucas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa essa família que eu também amo tanto. E todos que estão aqui, Senhor, a Késia, a Emily, a Fabrícia, a Pri, Deus nos visita, nos enche, Deus, com teu Espírito, nos guarda, Senhor, nos dê a direção do Senhor, conduz esse dia para a glória do teu nome. Senhor, não somos nada sem o Senhor e te pedimos que o Senhor seja o nosso socorro em todas as áreas da nossa vida. Reina em todos os lugares. Senhor, se tem algum lugar que a gente ainda não abriu para o Senhor reinar, sinaliza para a gente, para que possamos permitir que o Senhor se faça rei em todas as áreas da nossa vida. Oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meninas. Então, até amanhã, tá? Até. Dia abençoado para vocês. Tchau. Tchau.